Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vai trazendo para vocês uma pergunta. Esses decretos das medidas de isolamento social, essas restrições que estão aumentando, se aplicam também aos condomínios residenciais? Porque ultimamente eles não têm sido claros com os condomínios. Daí a gente tem aqui um especialista que vai trazer para a gente como que a gente deve proceder nessa situação, né? Entendendo então como é que ficam os decretos na vida dos condomínios. A gente entrevista agora o advogado César Nantes, que vai nos tirar as dúvidas. César, antes da gente voltar aqui no intervalo, a gente vinha conversando, né? Nossa, parece que a gente está vendo todo o filme de 2020 se repetir, porque eu já te trouxe aqui, inclusive no estúdio, para a gente conversar sobre essa situação, como é que fica essa situação de endurecimento nas medidas de isolamento social dentro do condomínio. Exatamente, bom dia. Infelizmente, nesses últimos dias, né, o estado de Alagoas, a gente voltou, né, a gente chegou na fase amarela, na laranja e agora, infelizmente, estamos na vermelha. Independente do decreto, ele citar a palavra condomínio, logicamente, esses decretos eles se aplicam também do portão para dentro, né? Não teria sentido esses decretos, esses cuidados, essas medidas restritivas existirem apenas para fora do condomínio. Esses condomínios que são mini-cidades, né? Mais de metade da população ou reside ou trabalha em condomínio, então não teria sentido. E realmente é uma função mais do que nunca, é importante demais com que o síndico aplique o decreto, aplique as penalidades, para que com isso a saúde de toda a coletividade da sociedade esteja resguardada. César, então o que é que cabe ao síndico num momento como esse? As áreas comuns do condomínio devem também ser fechadas, como piscina, salão de jogos, a área também do salão de festas, parquinhos, como é que funciona? Nesse momento, diferentemente do ano passado, quando a instrução era fecha tudo, no momento não precisa realmente fechar tudo. Dá para utilizar com critério, com utilização, com prazo definido. No momento, o que precisa fechar realmente é salão de festa e churrasqueira fechado, porque nesse momento não podem ocorrer eventos. Academia, assim como a externa, só pode utilizar com 30% da capacidade. E também pessoas acima de 60 anos não podem utilizar, nem pessoas com comorbidade. E as assembleias, nesse momento, apenas virtuais. E outra coisa muito importante que o síndico precisa aplicar é o toque de recolher também. Ou seja, áreas comuns todas fechadas a partir das 21 e só reabre às 5 da manhã. Questão da piscina, parquinho também devem ser fechados? Não, nesse momento dá para utilizar piscina, dá para utilizar quadro, playground, mas com uma quantidade pequena de pessoas, desde que ocorra o distanciamento, com máscara, com um agendamento, inclusive, se for necessário, com prazo determinado para que todo mundo possa utilizar, mas realmente sem que ocorra uma aglomeração. César, quem deve então fazer? Porque a gente sabe que para que essas medidas passem a funcionar, é necessário que haja fiscalização. Quem que deve fazer esse tipo de fiscalização? Se, por exemplo, a academia está sendo utilizada só com 30% da sua capacidade, se na piscina também as pessoas estão mantendo o distanciamento, estão utilizando máscara, se não está muito cheia, quem que deve fazer essa fiscalização? Sim. Realmente, o responsável pelo condomínio é o síndico, mas todos os condôminos, eles também podem exercer um poder fiscalizador. Tanto que alguns condomínios que notam que eles não conseguem realmente fazer esse tipo de controle, como você muito bem citou, não é todo condomínio, diferente de uma academia externa, que vai conseguir controlar se 30% utiliza, se naquele momento um condômino com mais de 60 anos está utilizando. Então, por isso que alguns condomínios, inclusive, convocam assembleias virtuais e falam, olha, nesse momento, já que a gente não consegue ter um controle, a gente prefere, nesse momento, manter fechada. Vamos aguardar esse decreto de 14 dias, vamos verificar como vai ficar essa situação, depois a gente conversa novamente. Mas o síndico é o responsável, mas os condôminos podem auxiliar também nesse controle, fazendo denúncias, fazendo reclamações no WhatsApp, nos caminhos oficiais do condomínio, realmente. César, o condômino ele pode também, durante esse período de 14 dias, restringir a entrada de pessoas que não morem no condomínio para o local?
Na verdade, o direito de propriedade, né, nesse momento, ele não está sendo atingido pelo decreto, né? Então, hoje, no momento, não existe uma orientação para que o síndico esteja barrando visitantes, né? Ao contrário, se estivéssemos numa situação de lockdown, por exemplo, né? Então, nesse momento, o síndico ele tem que proibir se ele verificar que está ocorrendo um evento, né? Uma festa dentro da unidade, muitas pessoas, aí ele pode sim exercer o poder de controle, de fiscalização. Mas, fora isso, as visitas aleatórias não é recomendado. César, a gente fala também a respeito dos condôminos que, de repente, porventura, venham a contrair a Covid-19. É legal que, de repente, o síndico faça essa divulgação das pessoas que estão doentes para que as demais possam ter cuidado com aquela unidade ou com aquela família? Sim, é importantíssimo que a pessoa que esteja contaminada ou que esteja com suspeita, que ela comunique realmente o síndico para que os cuidados sejam redobrados, né? Na limpeza, naquele trânsito que aquele condômino ele pode fazer quando ele sai do apartamento, mesmo quando ele sai de quarentena, de isolamento. É importante que o síndico, quando ele tiver essa informação, que ele tome as medidas necessárias, mas que ele não divulgue a unidade, né? Que a unidade não seja colocada numa situação vexatória, como no começo da pandemia, que as pessoas não sabiam exatamente o que era a doença. Então, pessoas foram colocadas em situação de total constrangimento, né? Pessoas falam, não, faça o isolamento, a quarentena fora do prédio, porque você vai contaminar todo mundo. As medidas devem ser tomadas, o síndico deve sim ser comunicado para tomar medidas, inclusive, como, por exemplo, a limpeza que seja redobrada naquele momento que aquele condômino que já informou que está contaminado precisa sair para ir numa farmácia, ou no mercado, ou no próprio hospital. Eu queria, então, que você pudesse resumir para a gente quais são, então, os direitos e deveres, não só do síndico, mas também dos condôminos. Claro. Os condôminos, eles permanecem, né, com todos os direitos, na verdade, que são outorgados pelo Código Civil, mas nesse momento, mais do que nunca, o interesse da coletividade está acima do direito individual. Então, o síndico ele tem obrigação nesse momento para zelar pela edificação, para zelar pelos condôminos, para aplicar os decretos, para aplicar penalidades para aquela pessoa que continua insistindo, mesmo nesse momento tão delicado, em não utilizar máscara, né? Então, o síndico ele tem a obrigação de zelar pela edificação e os condôminos, mais do que nunca, precisam ter bom senso. A gente está num momento delicado, mas se todo mundo se doar um pouquinho mais, a gente vai passar disso em breve. César, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Eu acho que vale até a gente, de repente, agendar uma conversa sobre como que os condôminos devem proceder nesse momento de isolamento, para não incomodar o vizinho, o que é que pode, o que não pode, porque, olha, quem vive em condomínio sabe muito bem a dificuldade que está sendo ter que conciliar home office, escola dos filhos, tudo concentrado dentro de casa, né? A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Com certeza, será um prazer. Obrigado. Um abraço. E olha só, gente, a gente continua falando sobre direito, né? O prazo para realizar a declaração do imposto de renda já iniciou. Mas você aí em casa, teve redução de jornada? Teve, de repente, aí contrato suspenso também? Recebeu auxílio emergencial? Como é que fica nesse momento? Como é que fica a declaração do imposto de renda diante dessas adversidades? A gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. Problemas para os setores produtivos, problemas para os setores públicos, a administração pública em geral, e problemas mais graves ainda para aqueles que perderam o emprego, para os desalentados, enfim, vem o auxílio emergencial, mas agora o governo quer a parte dele, imposto federal. Vamos saber detalhes sobre tudo isso, um resumo que vai nos dar nessa pequena aula, em pouco tempo, esse especialista que é um contador e palestrante, doutor Fabiano Azevedo. Fabiano, como é que é essa realidade, esse enfrentamento também dos problemas graves econômicos e sociais do país e para aqueles que são vítimas, além do Covid, desses problemas econômicos em geral? Sim. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o governo, agora com a declaração de imposto de renda, já estipulou como fazer a declaração em relação a quem recebeu o auxílio emergencial e quem recebeu o benefício emergencial, né? São duas coisas distintas, apesar de terem o mesmo propósito, mas são duas coisas distintas, são dois benefícios distintos, tá? Quem recebeu o auxílio emergencial e também recebeu de outras fontes pagadoras um valor superior a 22.800 e alguma coisa,
precisa declarar o auxílio emergencial na declaração de ajuste do imposto de renda e devolver esse auxílio para o governo sem direito ao parcelamento. Já o benefício emergencial é para aquelas pessoas que tinham emprego e tiveram o seu contrato suspenso ou com redução de jornada e salário. Nesses casos, né, o contribuinte deve seguir a regra geral do imposto de renda, que é para aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de 28 mil. Vocês, da contabilidade aí, conferem que realmente houve economicamente essa vantagem para o trabalhador de não ficar desempregado? Sim, com certeza. Na verdade, quando a pandemia chegou no ano passado, as empresas se desesperaram, né? Existia aí uma necessidade muito grande de não fechar, né? De continuar suas operações e também de preservar os empregos. Então, quando a medida provisória saiu com o benefício emergencial, ela evitou com certeza que, enfim, muitas pessoas ficassem desempregadas, né, sem o recebimento, sem nenhum tipo de auxílio, e também evitou que as empresas encerrassem as suas operações. Apesar de passarem por um intervalo sem operação, por conta de algumas medidas do governo estadual, elas tiveram sim também conseguiram preservar os empregos sem se endividarem. Agora, orientação aí sintética de tudo isso para aqueles que estão aí ávidos por informações tão precisas, tão importantes para o contribuinte e para o trabalhador, para a trabalhadora de uma maneira geral. Sim. Bem, é o seguinte, normalmente, todos os anos a gente sempre orienta que os contribuintes procurem um profissional especializado, um contador, para fazer a sua declaração de imposto de renda. E esse ano ainda existe algo que potencializa essa necessidade, que é quem recebeu aí o benefício emergencial ou o auxílio emergencial. Então, antes de fazer a sua declaração, para você não cometer nenhum erro ou, de repente, devolver um valor que podia ser ajustado e você não precisar, ter aquela devolução, se desprender de um valor que você recebeu, procura o auxílio de um contador, de um especialista, que ele com certeza vai conseguir encontrar uma solução para o seu caso. Mais uma importante oportunidade que a TV Mar dá para essa consultoria rápida, mas muito essencial, muito precisa, muito objetiva, para você se inteirar do que realmente está acontecendo na sua economia e na sua contabilidade, principalmente quando se trata das questões tributárias. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET, claro. Fica a dica então aí para você, tá? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho para a gente falar sobre a causa animal que está começando a ganhar espaço lá na Câmara Municipal aqui de Maceió. A gente vai então entrevistar a vereadora Teca Nelma daqui a pouquinho.